Olá, queridos alunos do nono ano. Estou aqui para fazer uma correção das atividades da APC, a primeira. Então, a primeira trata-se da unidade 1, propriedades da matéria, tá? Então, vocês estão agora entrando nesse processo, que é da correção, que já deu tempo de vocês fazerem. Agora, com esse vídeo, vocês vão verificar se há alguma dúvida e se vocês realmente conseguiram atingir as habilidades e competências desta unidade, a princípio, que é essa apresentação aqui dessa unidade, tá? Nós temos aqui a fusão e a solidificação de metais na indústria, né? Bom, você pode verificar que esse processo que nós estamos fazendo aqui, que é da filmagem, tem uma sombra bem aqui. Então, esse meu celular está em cima de um vidro bem aqui, ó, tá? E apoiado em duas colunas de livros. Então, a professora vai fazer assim. E a minha lâmpada tá daqui para cá. Mas nós vamos trabalhar com essa sombrinha aqui, eu acho que não vai atrapalhar, né, o nosso raciocínio, tá? Bom, então, essa fusão e essa solidificação está aqui no livro de vocês, né? Então, ó, é a propriedade da matéria, vocês podem ver que a professora fez um vídeo dessa parte aqui, dessas duas partes, que é a introdução. Então, a professora explicou essa parte e espero que vocês tenham assistido o vídeo que a professora fez dessa parte do livro para vocês, tá? Então, nós vamos fazer essa leitura aqui. Vocês já estão sabendo o que é fusão e já estavam sabendo o que é solidificação, tá? A indústria metalúrgica é a responsável pela produção de metais ou ligas metálicas. Ela atua desde a extração de matéria-prima até sua transformação em produtos adequados para a comercialização. Entre as etapas desse processo produtivo, destaca-se a fundição, na qual ocorre a fusão de metais. A fundição costuma ser seguido da solidificação, que tem como objetivo gerar estruturas com formatos de interesse comercial. Na fundição, o metal é aquecido. Quando a gente fala aquecido, há um aumento de temperatura, tá? A temperatura aumenta para ocorrer a fundição. Então, esse metal, ele vai ser aquecido e o metal que é sólido, ele vai se transformar em líquido, tá? A maioria dos metais, quando no estado líquido, apresenta incandescência. A professora explicou lá no vídeo que incandescência significa que esse metal vai pegar fogo. E o ferro? Esse metal, no caso, o ferro, ele derrete a 1538 graus Celsius. Então, essa temperatura, ela vai ser o ponto, né? O ponto de fusão do ferro. Então, para esse ferro começar a entrar no processo de fusão, de derretimento, tem que alcançar esse grau Celsius aqui, essa temperatura. A panela de vazamento é o recipiente utilizado para transportar o metal líquido até o molde, onde ele é resfriado e solidifica-se. É onde o ferro aqui ele está incandescente, pegando fogo, e já se transformando em líquido, né? Já caindo aqui no molde, tá? Para ele ser, no caso,
pegar o formato desse molde. Então, ponto de fusão é a temperatura em que uma substância sólida irá derreter. Olha só, o gelo. O ponto de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Ou seja, quando ele passa do estado sólido, que é o gelo, né? E ele começa, então, a se transformar em gotinhas aqui, né? Quando ele está a temperatura ambiente mesmo, ele já começa. Se 0 graus é quando ele se torna sólido, 0 graus é quando ele também começa a derreter. Começa o seu ponto de fusão. Então, quando ele começa a se transformar em líquido, né, água líquida, tá? Aí, ele também é considerado ponto de fusão. E o ouro? Qual é o ponto de fusão? Quando que ele começa a passar do sólido, ouro sólido, para derreter? Quando ele atinge 1063 graus Celsius. Vamos para nossas atividades, tá? Então, com relação a essa atividade aqui, qual é o aspecto que promove a mudança de estado físico? Então, o que seria esse aspecto, né? Então, qual é a característica que faz com que haja essa mudança de estado físico, do caso, o metal, que é sólido, para o líquido quando ele está caindo ali da panela de vazamento, né, para a forma líquida. Então, qual é esse aspecto? Então, você pode verificar ali nesse texto que está trabalhando o quê? O aumento da temperatura, né? Então, é a temperatura um dos aspectos que vai promover essa mudança. Com certeza, você já leu no livro dessa apresentação para frente que as partículas, no caso, quando elas estão sólidas, elas estão muito juntas, né? E quando ela vai sofrendo o aspecto temperatura, dependendo dessa temperatura, se há um aumento de temperatura, ou seja, vai se tornando calor, o que vai ocorrer com essas partículas? Essas partículas, elas vão começar a se agitar, então elas vão se desprender, né? Então, essa temperatura faz com que essa pressão com que as partículas elas estavam juntas, ela começa a se desprender. O gelo, para ele estar sólido, assim, ó, as partículas elas têm que estar bem unidas. Então, de 0 grau, o gelo agora, nesse exato momento, a sua partícula estando bem juntinha, a partir do momento em que aumenta a temperatura, 1 grau, 2 graus, 3 graus, a pressão que tinha a 0 grau, ela começa a agir e vai fazendo com que as partículas elas se soltem, se liberem, ok? Então, para essa resposta, qual é o aspecto que promove a mudança de estado físico? Essa influência de fatores externos, como essa pressão e temperatura, faz com que a matéria se apresente ora em um, ora em outro estado físico. Ok? Vamos para a segunda? Qual é o estado físico da maioria dos metais em temperatura ambiente? Então, temperatura ambiente é essa temperatura que você está aí na sua casa. Vamos dizer que aí na sua casa esteja 25 graus Celsius, ou 30 graus Celsius, 38 graus Celsius, né? Então, você está vendo que essa temperatura é a temperatura ambiente. Então, o que você tem de metais aí na sua casa? Por exemplo, a geladeira. A geladeira, ela é um metal, é feita de metal. Então, você acha que ela está em que estado físico? Está no sólido, no líquido ou no gasoso? Hein? Com certeza está no sólido, né?
Então, qual é o estado físico da maioria dos metais em temperatura ambiente? Você vai verificar que é estado sólido, seria essa a resposta, ok? Próxima pergunta. Então, ó, o que foi necessário fazer para que o metal se tornasse líquido? Aqui nesse texto, então você fazendo a leitura, você viu que o que foi necessário para que o metal tornar-se líquido, ele foi aquecido. Você responderia, a grosso modo, que o metal foi aquecido. Mas na ciência você tem que trabalhar os conceitos que essa ciência está trazendo para você. Então, foi necessário um aumento de temperatura. Tudo bem? Próximo. O que acontecerá com o metal em estado líquido dentro do molde? Ora, você viu ali que à medida que o vazamento, lá, a panela de vazamento, que é em estado líquido, despeja no molde, qualquer molde, seja redondo, seja quadrado, seja para fazer panela, seja para fazer objetos, né? Então tem que ter um molde ali. Então, a partir do momento que aquele líquido é despejado no molde, já está passando por um processo de resfriamento, né? Então, o resfriamento é o primeiro passo. Então, o que acontecerá com o metal? Ele vai se resfriar e depois, dentro do molde, e vai se solidificar. Ok? Beleza? Então, nós temos aqui essa resposta já pronta, tá bom? Próximo. Então, ó, quais mudanças de estado físico ocorrem com os metais, no processo de fundição e moldagem? Você pode ver que fundição, o metal estará no estado líquido. E na moldagem, quando ele for passado para o molde, aí então se resfriar, o estado físico em que ele vai ficar será sólido, tá? É esse a resposta para essa pergunta que é empregado na indústria metalúrgica. Então, ó, na fundição, os sólidos viram líquido, enquanto na moldagem, os líquidos se transformam em sólidos, ok? Beleza? Vamos para outra daqui a pouquinho.